Olá pessoal da análise, estão dando continuidade aí no capítulo sobre derivada, agora vamos falar sobre o exemplo 78. Consideremos a função f definida por f de x igual ao módulo de x para todo x. Mostraremos que f é derivável em todo ponto x0 diferente de zero, mas não é derivável em x0 igual a zero. Então, só relembrar aqui uma função derivável, né, em x0, tem aqui uma função f no intervalo i nos reais, aqui um ponto x0 aqui do intervalo i, f é derivável, né, derivável em x0, se esse limite aqui, limite quando x tende a x0, de f de x menos o f de x0 sobre x menos x0, que é a mesma coisa que o limite quando h tende a zero. Pode usar essas duas notações, de f de x0 mais h menos o f de x0 sobre h, se esse limite aqui existir. Se ele existir, a gente denota isso aqui, né, por f' de x0, a derivada de f no ponto x0. E a gente viu que a argumentação geométrica é que se a função é derivável em x0, significa que no gráfico da função, no ponto x0, f de x0, x0, f de x0, eu tenho aqui, então, uma reta tangente, porque se esse limite existe, eu defino esse valor aqui como sendo o coeficiente angular da reta tangente, e o coeficiente angular de uma reta, né, determina o ângulo que a reta faz aí com o eixo x. Bom, então se eu tenho o ponto, que é esse ponto aqui, o coeficiente angular, eu tenho bem determinado uma reta tangente. Então, geometricamente, quando é que essa derivada aqui não existe? Quando eu tenho um bico dessa forma aqui, né? Ou um bico assim. E quando eu faço o limite pela esquerda aqui, né? Pela direita aqui, eu vou ter aqui um valor de coeficiente angular. Quando eu faço o limite pela esquerda, aqui pela direita, né? Pela esquerda eu vou ter um outro valor de coeficiente angular, a mesma coisa aqui, né? Pela direita e pela esquerda eu vou ter coeficientes angulares diferentes. Então, esse limite aqui não vai existir para situações assim. Então, essa função aqui, né, ela é derivável no ponto, ou seja, existe esse limite aqui, então ela é derivável quando eu posso apoiar uma reta tangente aqui ao gráfico da função no ponto. Quando eu não posso apoiar, algebricamente, esse limite aqui não existe. Então, que é o caso aqui, né, da função f de x igual a módulo de x. Então, vamos lembrar aqui, ó, só relembrando, que a função f de x igual ao módulo de x, ela está definida em todos os reais, domínio em todos os reais, ela pega x aqui e leva o módulo de x, né? Isso aqui é sempre maior ou igual a zero, então a imagem aqui são os reais positivos. E qual é a definição aqui de módulo de x? Ela retorna x se o x for maior ou igual a zero, e menos x se o x for menor do que zero. Então, se eu for colocar o gráfico aqui da função, né, o sistema cartesiano x e y, eu vou ter que, para x maior ou igual a zero, o y é igual a, se eu estou aqui no y igual a f de x, no caso aqui, eu vou ter x, e se o x for maior ou igual a zero, menos x, se o x for menor que zero. Então, a direita do zero aqui, né, ela vai retornar x, então fica a reta y igual a x, tem essa reta aqui, y igual a x, e à esquerda tem a reta y igual a menos x. Então, juntando esses dois segmentos de reta aqui, eu vou ter aqui né, menos x.
eu vou ter aqui o gráfico da reta módulo de x. Da reta não, da função módulo de x. Então, juntando essas duas aqui, eu tenho o gráfico da função y igual ao módulo de x. E em qualquer valor positivo aqui ou negativo, a função admite reta tangente, né? O gráfico admite reta tangente, mas aqui no zero não admite, né? Porque se eu fizer o limite pela esquerda aqui, eu vou ter coeficiente angular igual a menos 1. Se eu estiver fazendo o limite pela direita, eu vou ter o coeficiente angular da reta igual a 1. Então, lembrando aqui, antes de fazer essa função, vamos relembrar, não relembrar, né, mas vamos observar aqui, que geometricamente, se eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar aqui uma função de R em R, que é uma reta, pega x aqui e leva em A, vamos pegar aqui mx, né? Mx mais n. Onde é o m aqui? O m é diferente de zero. Então, m números reais. Então, a função aqui, f de x é igual a mx mais n. Isso aqui é gráfico de uma reta, né? Então, se o coeficiente aqui for positivo, tem uma reta com inclinação positiva. Se o coeficiente for negativo, tem uma reta com inclinação negativa, né? Então, vamos pegar um ponto x0, já que ela é determinada aqui para todos os reais, vamos pegar um x0 aqui real qualquer, e vamos calcular aqui a derivada da função x0. E vamos verificar que é o coeficiente angular m. Então, isso aqui é limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais h, menos o f de x0, dividido por h. Isso aqui dá limite, quando h tende a zero. O f de x0 mais h, vou trocar o x pelo x0 mais h, então vai ficar m de x0 mais h, primeira parte aqui, mais n, menos o f de x0. F de x0, trocar o x por x0, vai ficar m de x0 mais n. Isso aqui dividido por h. Isso aqui é igual, agora vamos desenvolver isso aqui, fica limite. Quando h tende a zero, fica mx0, então, mx0 mais m vezes h, mais m vezes h, mais n, menos mx0, menos mx0, menos n, dividido por h. Aqui eu tenho mx0 positivo, e aqui tenho mx0 negativo, então esse aqui cancela com esse, o m cancela com menos n, o n cancela com menos n, e eu tenho que m vezes h dividido por h, sobra só m, então isso aqui fica limite, quando h tende a zero, do valor m, que não depende de h, é constante em relação a h, então isso aqui é igual a m. Então, a função aqui é derivável, a função que gera uma reta no gráfico é derivável, e a derivada aqui é o valor m. E a gente viu que a derivada da função é o coeficiente angular da reta tangente. E observe que é o mesmo valor do coeficiente angular da reta tangente. Vamos supor que ela tem inclinação positiva. Então, eu estou aqui com uma reta, aqui por exemplo, que tem essa equação, y igual a mx mais n. E é o gráfico dessa função aqui. Eu estou pegando aqui um ponto x0 qualquer. Bom, esse ponto aqui, ele admite reta tangente porque a função é derivável no ponto. E a derivada é igual a m, que é o valor do coeficiente angular da própria reta. Então, qual é a reta tangente a uma reta nesse ponto aqui? É exatamente a mesma reta, porque ela passa pelo ponto x0, f, é uma reta que passa por esse ponto aqui, e tem o coeficiente angular m, que é o mesmo, né? Então, se ela passa por esse ponto e tem o mesmo coeficiente angular, a reta tangente coincide com a reta dada. Então, em todo ponto de uma reta, a função ela é derivável e a reta tangente à função, ao gráfico da reta, é a própria reta. Então, não tem aquela questão de, por exemplo, você está com uma curva aqui e um ponto tangente aqui, você tem um veículo com velocidade
e numa certa altura que o veículo pode sair pela tangente. Aqui eu estou numa reta, né? A tangente é a própria reta. Ok? Então, voltando ali, né? Aqui, se eu estou com um ponto x0 positivo aqui, o ponto, a reta tangente aqui é a própria reta, essa reta aqui. E se eu estou aqui com valor negativo, a reta tangente é a própria reta, essa reta com inclinação negativa. Agora, se eu estou aqui, eu não tenho tangente, né? Porque se eu fizer o limite pelo lado direito e o limite pelo lado esquerdo, eu vou aqui cair em valores diferentes. Então, vamos aqui agora resolver o problema. Então, começamos supondo aqui x0 positivo. Então, eu quero mostrar que a função ela é derivável em todo o x0 diferente de zero. Então, pega aqui um x0 positivo e calculo o limite. Então, eu vou ter aqui como x0 positivo, a minha f de x0, é f de x0 para o x0 positivo, que é módulo de x0, retorna o próprio x0. Definição aí de módulo de x. Porque módulo de x retorna x se o x for maior ou igual a zero. Então, se o x0 é positivo, então a f de x0 é o próprio x0. Aqui, então, como esse valor aqui, então, é o meu próprio x0. Agora, vamos pegar aqui a minha f de x. Como eu estou fazendo aqui o limite do x tendendo a x0, eu estou aqui, né, com 0 e estou com x0 aqui. Então, eu estou trabalhando na vizinhança do x0. Então, se eu estou trabalhando na vizinhança do x0, eu vou considerar aqui esse x aqui que está aproximando do x0, bem próximo de x0. Então, esse x também ele vai ser positivo. Então, os dois são positivos. Então, o valor absoluto de x que está próximo de x0 aqui, o x aqui, ele também é x. Então, o limite de f de x menos f de x0 é x menos x0. Então, fica o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Quando x tende a x0, é esse limite aqui. Esse valor de cima é o mesmo de baixo, né? Dá 1. Então, existe o limite. Então, logo, o coeficiente angular da reta tangente, quando o x é positivo, é o valor 1. Ou seja, voltando aqui, ó, se eu pego um x0 positivo aqui, a função é derivável no ponto, e o coeficiente angular da reta tangente é 1, que é o mesmo coeficiente angular dessa reta aqui. Agora, voltando lá, né, ele pede que, fazendo a argumentação de maneira análoga, mostra que se o x0 é negativo, então a derivada em x0 é igual a menos 1. Vamos fazer essa conta aqui rapidão. Aqui, vamos pegar um x1 negativo, ao invés de x0, vou pegar um x1 negativo. Agora eu estou aqui no zero aqui com x1 e eu estou trabalhando aqui numa vizinhança de x1. Então eu estou com o x aqui tendendo a x1. Então, limite, quando x tende a x1, de f de x menos o f de x1 sobre x menos x1. Bom, agora, como o x1 e o x aqui são negativos, o valor absoluto dá menos, aqui dá menos x. Então, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a x1, de menos x menos o menos x1 sobre x menos x1. Bom, isso aqui dá limite, quando x tende a x1, posso colocar um menos em evidência aqui, fica menos x, esse menos com esse menos aqui dá mais, né? Então quando eu coloquei o menos em evidência aqui, fica menos x1 sobre x menos x1. X menos x1 dividido por x menos x1 vai ficar 1, então fica menos 1, é constante. Esse valor aqui dá menos 1. Então, do lado esquerdo aqui, vamos pegar aqui agora da reta, vamos pegar um x1 aqui, x1 negativo. Então, a função é derivável em valores negativos e a derivada dá menos 1. Então, o coeficiente angular da reta tangente aqui é menos 1. Então, voltando agora aqui, né, no argumento dele, então, argumentando de maneira análoga, que foi o que a gente fez, né, se eu pego um x0 aqui, a gente pegou um x1 negativo, então a derivada é x0 igual a menos 1. Então, a função derivada, até agora, né, para valores diferentes de zero,
retorna o seguinte, vai retornar 1 se o x0 for positivo e vai retornar 1 se o x0 for negativo. Agora, e no x0? Bom, no x0 a gente vai pegar a função, vai calcular esse limite aqui, né? Limite, quando x tende a zero, porque o valor x0 agora é zero, de f de x menos o f de zero, dividido por x menos zero. Mas o f de zero é zero, né? Porque a função é módulo de x. Né? Então isso aqui dá limite, o f de x é o módulo de x, sobre x, quando x tende a zero. Então agora a gente vai separar, né, esse limite aqui em dois. Né? O limite pela direita. Quando eu faço o limite pela direita, eu estou com x positivo. Então eu estou aqui, né, com x, limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela direita. Quando x tende a zero pela direita, o x é positivo. Então isso aqui dá limite de x sobre x, quando x tende a zero pela direita. Isso aqui dá 1. Quando eu faço ele pela esquerda, eu vou estar com o limite x tendendo a zero pela esquerda do módulo de x sobre x. Mas o módulo de x, quando x é negativo, é menos x. Então fica limite, quando x tende a zero pela esquerda, de menos x sobre x. X sobre x dá 1, com menos aqui dá menos 1, é constante. Então, pelo lado direito dá 1, pelo lado esquerdo dá menos 1. Então, consequentemente, f não é derivável em zero, pois os derivados laterais existem, mas não são iguais. Então, esse exemplo nos mostra que existem funções contínuas, que é o caso, né, que podem não ser derivadas em todos os pontos do seu domínio. No entanto, né, temos o resultado seguinte, que é esse resultado aqui, que a gente vai falar na próxima aula, que é que se uma função for derivável em todo ponto, em um ponto, aliás, né, então ela será contínua nesse ponto. Então, por enquanto, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua.